Graça e paz, graça e paz. Aleluia, Jesus. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Aleluia. Vão entrando, se acomodando, pegando as suas Bíblias. Amém? Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Graça e paz. Graça e paz. Vai entrando, se acomodando. Aleluia. Hoje vamos ler o livro de Romanos. Estamos no segundo capítulo do livro de Romanos. Amém? Vamos dar os 2 minutinhos, né? Para mais pessoas entrarem. Amém? E já começamos a ler. Tudo ok? Alguém estava a tentar ligar para mim. Aleluia, aleluia. Como eu estava a dizer, deixa eu tá. Ia dizendo, vamos abrir no livro de Romanos, vamos ler o capítulo. Alguém está a ligar para mim? Ok, já. Amém. Deixou a mensagem. Amém, amém. Podem abrir já o livro de Romanos, capítulo 2. Hoje vamos dar continuidade à nossa leitura. Deixa eu baixar aqui um pouquinho o som, está muito alto. Aumento sempre o som por causa das crianças, né? Para não fazer muito barulho. Mas já estava muito alto. Aleluia, Jesus. Como é que vocês estão? Como é que foi o dia? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Amém? Por aqui está tudo bem, graças a Deus. Vamos dar continuidade então da nossa leitura, né? Ontem lemos o capítulo 1 de Romanos e aprendemos muita coisa. Muita coisa, bastante coisa. Muita coisa que não devemos fazer. Muita coisa que devemos fazer. Amém? Aleluia. Paulo aqui fala, né? Manda carta para uma das igrejas em Roma, né? Como já expliquei ontem, as igrejas eram os grupos que eram montados, né? Os grupos que começavam com pessoas, né? A aprender sobre o Evangelho de Jesus, aprender sobre a salvação, pessoas que vinham, que aceitavam a palavra, pessoas que eram batizadas, né? Pessoas que estavam interessadas em não só ser salvas, mas, ou seja, principalmente, né? Mas também conhecer mais sobre o reino de Deus. Amém? Então, Paulo começou a mandar as cartas que é para orientar as pessoas como devia ser, né? Como deviam se comportar, o que não deviam mais fazer sendo crentes. Tem muitas pessoas que pensam que cristianismo tem muitas regras, tem que viver assim, não posso viver assado. Não é que sejam regras, são simplesmente instruções, amém? Eu acho que todos nós precisamos de instruções, assim como em casa, né? Nós éramos crianças, vivíamos em casa dos nossos pais, ou quem ainda vive, né, em casa dos pais, tem regras, precisa de ter regras. Nós precisamos de ter regras, né? Para saber o que é certo e o que é errado, né? Precisamos disso. O ser humano precisa de regras de conduta.
para depois, né, se fizer alguma coisa, sofrer as consequências daquilo que sabe que não pode fazer, por exemplo. Do mesmo jeito, a nossa sociedade também tem regras, também existem os padrões que devemos seguir. Pessoas condignas agem de tal forma, e as pessoas que não, né, pessoas que vivem de qualquer maneira, nós sabemos já qual é o destino, né? Como é que vivem as pessoas que não querem seguir regras, as pessoas não querem seguir as leis. Então, nós como cristãos também temos regras, vamos assim dizer, né? São regras de que para nos guiar, mas não é porque tem que ser alguém vai ficar ali a te controlar. Nós temos que nos autoanalisar. Amém? Nós temos que nos autoanalisar. Agora vamos ler o capítulo 12 e vamos entender mais sobre isso. Vamos entender na profundidade o que é que Deus, né, quer, o que é que através da vida de Paulo, né, o que é que Deus instruiu para a igreja. Amém? Então é mais ou menos isso. Vamos olhar para as direções que Deus deixou como sendo realmente direções, para nós não cairmos no engano, para nós não darmos mau testemunho, para nós podermos preservar a nossa salvação. Porque nós podemos perder a salvação, nós podemos aceitar Jesus, garantir a nossa salvação, e nesse processo, né, no meio do processo, perdermos a salvação. É possível. Porque eu pelo menos creio. Há pessoas que vão pensar diferente, então cada um é livre, mas pelo que eu leio na Bíblia, e aqui vamos ler, e eu vou fazer questão de ressaltar um versículo em especial, que nos leva a entender que nós podemos perder a salvação se não guardarmos as direções que Deus nos dá. Amém? Se não guardarmos a nossa conduta, né? Se não vermos, não analisarmos, não olharmos para nós e tentar fazer, né, as coisas conforme nos é orientado. Então é possível sim perder a salvação, infelizmente é possível. Então nós precisamos de preservar na fé, nós precisamos de realmente ir endireitando os nossos caminhos a cada dia que passa. Nós nos concentrarmos em fazer a vontade de Deus, porque Deus é Pai, Deus quer o melhor para nós, e Ele não quer que nós vivamos no engano do inimigo. O inimigo é que vem com promessas, né, de promessas promessas de boca, vamos assim dizer, né, que promete, como dizem, né, o diabo vem, o que ele dá com colher, mas na hora de receber, recebe com concha. Ele dá com colher, você pensa que está dando muito, mas quando ele vem tirar, ele tira com concha. Ou seja, isso é só para nós termos uma noção mais ou menos de como é que funciona, né, o mundo espiritual. Então precisamos de andar de fé em fé, precisamos de andar o mais próximo da palavra de Deus possível, para não sermos enganados por ninguém. Amém? Então precisamos realmente de saber, nós temos que saber. Então, quando falam das regras, tem muita regra, eu saber, aquilo é um guia. Eu já sei que se isso aqui é proibido, né, que eu não posso fazer isso, então não vou fazer. Aliás, a própria palavra de Deus que diz que nós podemos tudo. Não tem nada que nós não podemos. Tudo podemos. Mas a mesma palavra diz que nem tudo nos convém. Amém? A mesma palavra que nos libera para fazer tudo, no sentido de tipo, ninguém está preso. Ninguém está preso e amarrado na palavra, nas regras, nas leis. Ninguém está. Está todo mundo livre. Ou seja, podes fazer tudo. Mas a mesma palavra diz que nem tudo te convém fazer. Amém? Então só isso já nos leva a um
ponto de interrogação, né? A um ponto de reflexão. Vamos pensar, o que é que eu posso e o que é que me convém fazer? Posso fazer isso, mas convém? É bom que eu faça? São essas questões que nós temos que nos fazer, e nós vamos aprender que é a nós que nós devemos policiar, não perder tempo em olhar no quintal do outro, a ver o que o outro está fazendo. Não, mas o fulano até vai na igreja, mas faz isso. Temos que começar a mudar essa mentalidade, achar que quem vai à igreja tem que ser, realmente, quando a pessoa vai, tem que ser um espelho, né? Tem que tentar viver uma vida mais reta, porque pelo menos está a ouvir a verdade. Realmente vai ter esse grau de comparação, mas nós não podemos viver uma vida de comparações, de tipo pensar que como o outro faz, eu também devo fazer. Não, mas ele já vai à igreja há 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, mas ainda faz isso, então também posso fazer. Não, se a palavra de Deus diz que não podes ou não te convém fazer, então para que você vai seguir o que o outro está fazendo? Porque cada um vai ser julgado individual, cada um vai ter a sua salvação individual ou vai perder a sua salvação individual. Ninguém vai chegar no final da vida e dizer, não, eu vim parar aqui no inferno porque segui o meu vizinho, que também ele era crente, mas ele fazia isso, então como eu vi ele a fazer, então achei que, então por isso é que eu vim parar aqui, mas pensando bem, então tenho que ir por... Ninguém vai chegar no inferno e vai dizer que, não, foi o fulano que me instruiu mal, ninguém, cada um de nós é responsável pela sua salvação. Cada um de nós é responsável por manter a sua salvação. Então, não vamos pôr culpas a ninguém. Aqui na Terra você pode culpar quem você quiser, certo? Tem pessoas que gostam de pôr culpa nos outros, de arranjar culpados, não gostam de assumir as suas responsabilidades. Porém, é só mesmo aqui na Terra que isso é possível. É só mesmo enquanto há vida que é possível pôr a culpa nos outros e ficar na zona de conforto do vitimismo. Mas no final do dia, no final da vida, cada um vai prestar contas das suas atitudes, dos seus pensamentos, do que falou, do que disse e o que não disse. Não se vai poder pôr culpa a ninguém porque perdeu a salvação. Não vai, isso não existe. Então, vamos aprender mais, vamos pedir a Deus que realmente abra mesmo nossos ouvidos. Se até agora não entendemos, nós queremos entender. Senhor, por favor, abre o meu ouvido, abre o meu entendimento, abre todos os meus sentidos espirituais para que eu possa absorver por todos eles. Todos eles eu quero absorver a tua palavra por todos, pelo olfato, pela visão, pela audição, pelo tato. Se é possível, eu quero. Então essa oração que nós precisamos de fazer, essa oração é feita para nós, não pelos outros, mas para nós. Nós temos que conhecer a palavra primeiro para nós. Quando nós estamos no avião a fazer uma viagem, e as aeromoças, né, os comissários de bordo, eles começam a dar as instruções de salvamento. Eles falam sobre a máscara de oxigênio. Então eles dizem, coloca a máscara primeiro em ti. Antes de você socorrer alguém, primeiro coloca a máscara em ti. Por que isso? Porque quando nós começamos a perder oxigênio, quando os nossos níveis de oxigênio começam a baixar, nós começamos a perder a noção das coisas. Começamos a perder o raciocínio lógico e nós desmaiamos, né? A pessoa desmaia. Então, se você, o tempo que você está a perder a colocar máscara em alguém sem ter colocado em ti primeiro, você está a perder oxigênio. Cada segundo, cada milésimo que você está a perder em colocar a máscara em alguém, você está a fazer com que o teu nível de oxigênio diminua. Logo, o teu raciocínio está a diminuir.
Às vezes você está com a máscara, mas já não sabe o que é nariz, o que é boca. Você já nem sabe para que serve a máscara, porque você já está a perder o teu raciocínio lógico. E vai perdendo e desmaia. Imagina que você está com uma criança. Você colocou a máscara na criança. A criança vai ser capaz de colocar a máscara em ti? Dependendo da idade, a criança pode não saber. E está todo mundo no avião preocupado com a sua própria vida. Então você precisa de colocar primeiro a máscara em ti, ganhar fôlego e depois ajudar a pessoa ao lado de ti. Amém? O mesmo se reflete a vida espiritual. Nós primeiro temos que colocar máscara de oxigênio a nós mesmos, garantir que não vamos perder o fôlego e depois vamos ajudar o próximo. Amém? Então vamos olhar para nós, vamos olhar para as nossas atitudes antes de ajudar alguém. Amém? Então, ontem lemos o primeiro capítulo e fala sobre muita coisa. Eu gostaria até de repetir as palavras, né? Pelo menos as coisas que fizeram, né, com que esse povo se afastasse de Deus. E depois você analisasse de tudo, de cada palavra que eu for lendo, o que você reconhece em ti. O que tu ainda fazes? O que tu fazes e achavas que pensava que não era mal nenhum, ou fazia inconsciente, ou faço mesmo consciente. Então fazer como uma reflexão para ti mesmo. Não pensa em ninguém, não pensa em fulana que faz isso, a cicrana que faz aquilo. Não, é pensar em ti mesmo, é olhar para dentro de ti e dizer, não precisa falar para ninguém, nem para mim, para ninguém. Para ti mesmo, você fala, eu faço isso, eu sou essa pessoa, eu ajo assim. E pede, Senhor, eu não quero mais ser assim, eu não quero mais fazer isso, eu nunca mais quero fazer isso. E me limpa disso. Amém? Então vou ler só as palavras, os nomes, né? Os adjetivos. E aí você vai fazer essa análise para ti mesmo. Amém? E depois eu vou dar início da leitura do capítulo 2. Então é injustiça, maldade, ganância, depravação, inveja, homicídio, rivalidades, engano, malícia, os que são bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. São essas palavras. E depois, isso são nos últimos versículos. Depois o último diz assim: embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Ou seja, não basta só a pessoa praticar isso, mas aprovar. Porque às vezes você vai dizer, não, né? Nada que está nessa lista se aplica a mim, eu não faço nada disso que está aí. Mas o aprovar que outros façam, concordar, assinar embaixo, também faz parte. Amém? Amém. Vamos dar início então à nossa leitura do capítulo 2 de Romanos. Se já tiver a tua Bíblia aberta, é só acompanhar a leitura. Se não, é só ouvir. Amém? Vamos lá. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme à verdade. Assim, quando você, um simples homem, o julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus?
Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Amém? Eu vou ler de novo esse versículo, porque é aquele ponto que eu disse que nós podemos perder, né? A salvação, que eu creio que nós podemos perder, porque a Bíblia tem pontos que reforçam esse meu ponto de vista, né? Diz assim: Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. O que essa palavra persistindo faz aqui nessa frase? É uma palavra que nos mostra que não basta só nós fazermos o bem, né? Não basta só nós buscarmos a glória, a honra e a imortalidade. Nós temos que persistir em buscar a glória, a honra e a imortalidade. O que é a imortalidade? Ah, não, Mara, eu nasci e ninguém me mata. Não, eu não morro. Posso ficar doente, não vou morrer. Sou imortal. Não é isso. Ontem eu falei sobre nós sermos alma. Nós somos uma alma. Nós somos um espírito. Nós somos espirituais. Quer as pessoas creiam, aceitem, concordem ou não, a palavra de Deus nos diz que nós somos uma alma que habita num corpo. Então, o nosso ser, as nossas memórias, a nossa consciência, os nossos desejos, os nossos quereres, o nosso aprendizado, tudo que você aprendeu desde a infância até hoje, tudo que você gosta, tudo que você não gosta, tudo está na alma. A alma é o compartimento que guarda tudo isso, os traumas, tudo, os sonhos. Ah, não, o sonho em ser, os desejos que nós temos para o futuro, tudo está na alma. E a nossa alma foi feita para viver para sempre. A nossa alma é imortal. Por isso é que nós temos a sensação de que nós vamos viver para sempre. Nós temos a sensação que vamos viver... Não, acho que só vou morrer com 100 e acho que nem vou morrer. Nós sabemos que vamos morrer porque nós estamos vivos. Nós temos essa consciência. Mas ao mesmo tempo, no fundo, lá, nós achamos que vamos viver muito. Ninguém acha que vai nascer e vai morrer criança. Ou não, vou morrer quando tiver... Não. Sem ninguém te falar nada, sem você ter sonhado, sem Deus te falar, você não imagina quando é que vai morrer, mas tem a sensação de que vai viver para sempre. Por quê? Porque é a tua alma, minha alma, nossa alma foi feita para viver eternamente. Então, isso é o que a alma entende. Amém? Mas nós podemos ter a morte espiritual, que é a condenação eterna. Ou seja, a morte espiritual é quando nós rejeitamos a Cristo ou quando nós não aceitamos Cristo, né? Então nós temos a morte, que é a condenação, que é onde, né, vai as pessoas que não crerem, as pessoas que não aceitarem Jesus como Senhor e Salvador, as pessoas que perderem a salvação vão para o lago de fogo e enxofre, que foi feito para Satanás e os seus demônios. Não foi feito para pessoas. Foi feito para Satanás e os seus demônios. Mas como ele quer levar também do mesmo jeito que ele convence 1/3 dos anjos, que são anjos, têm superpoderes, são super inteligentes, têm capacidades que nós não temos. Ele conseguiu convencer 1/3.
do mesmo jeito ele está a fazer com os ser humanos. Então ele também está a enganar, para lhe seguirem para o destino dele. Amém? Então, a imortalidade, quando a Bíblia nos fala em imortalidade, nos fala em salvação. Quando nós somos salvos, nós vamos viver para sempre. Então, o nosso corpo morre. Se Jesus não voltar para arrebatar o nosso corpo, então nosso corpo vai morrer, vai para a terra, vai se desfazer, e a nossa alma, que já vive desde que nós fomos criados, não vive desde que nós nascemos, já vive desde a nossa criação, vai continuar a viver, não vai morrer, a alma não morre. Amém? Então aqui diz: Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem. Quer dizer que fazer o bem é algo que tens que persistir em fazer, continuar a fazer. Buscar a glória, tens que continuar a buscar a glória, persistir em buscar a glória. Honra e imortalidade. Amém? Então, gostaria de sublinhar mesmo esse versículo 7, que é para nós podermos refletir sobre essa palavra. Amém? No 8 diz: Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Vamos ler de novo? Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, os que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Ou seja, egoísta, nós já sabemos, só queremos para nós, não queremos dar nos outros. Só quero ouvir a verdade para mim, não quero que ninguém mais saiba da verdade. Então eu já sei que a verdade está aqui na Bíblia, é Jesus. Vou guardar para mim, não vou ensinar ninguém. Isso é egoísmo. Amém? Rejeitar a verdade. Os que rejeitam a verdade. Nós temos que saber primeiro o que é a verdade. A verdade é uma pessoa. A verdade é Jesus Cristo. Não existe Jesus não é uma verdade. Jesus é a verdade, a própria verdade. Porque Jesus disse: eu sou a verdade, a vida. Eu sou o caminho. Jesus é o caminho, não é é o. Só existe o caminho, que é Jesus. Quando você ouvir falar de uns caminhos, os caminhos, Satanás. Agora, o caminho é Jesus. A verdade é Jesus. A vida é Jesus. A imortalidade, a vida eterna, a verdade é Jesus. Amém? E depois diz: os que rejeitam a verdade, os que rejeitam Jesus, os que rejeitam a palavra de Jesus, porque a palavra é através da palavra que você vai conhecer, né? E os que seguem a injustiça. Você sabe que é injusto, você sabe que isso não se faz, você sabe que essa pessoa está sendo injusta e você está seguindo, ou seja, você também está, você para além, ou seja, as pessoas, né, para além de concordarem com a injustiça, também são injustos, também agem com injustiça. Amém? Essas pessoas vão ver a ira. Haverá ira e indignação contra essas pessoas. Depois no 9 diz assim: haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Primeiro para o judeu, depois para o grego. Mas não se aplica só a judeus e gregos. Isso é como se fosse de um extremo ao outro, vamos assim dizer. De um povo ao outro, ou seja, todos estão dentro. Todos que fizerem isso dentro desses extremos, vai acontecer isso. Vão sofrer tribulação e angústia. Depois diz: mas glória
honra e paz para todo o que pratica o bem, primeiro para o judeu, depois para o grego. Vai haver honra, glória e paz. Ou seja, tudo isso Paulo foi dizendo, né? Olha, isso é errado. Os que fizeram errado vai ser assim, 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 assim. Os que fizeram bem vai ser assim, 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 assim. Então, nenhum de nós tem desculpa a dizer, não, eu só sabia o que que tínhamos que fazer de bem, mas não sabia o que tem que fazer de mal. Eu não sabia que isso que eu estava fazendo era mal. Não tem desculpa, tá tudo aqui explícito, tá tudo aqui escrito, descrito. Então nós só precisamos ter acesso à verdade. Amém? Só temos que ter acesso a Jesus para saber o que é que nós devemos fazer e o que não devemos fazer. Amém? Para não ter, nós não temos desculpa, não temos mesmo, não temos. Amém? Depois diz, pois em Deus não há parcialidade. Pois em Deus não há parcialidade. Para nós que pensamos que Deus é amor. Ah, não, Deus é amor. Deus é amor. É. Sim, é. A palavra de Deus diz que Deus é amor. Mas só que as pessoas que falam que Deus é amor esquecem de falar que Deus é justiça. Porque a mesma palavra, na mesma frase, está a dizer que Deus é amor. E também é justiça e fogo consumidor. Amém? Então, é amor quando é preciso quando precisa dar amor, né? Mas também é justo. Porque não é justo você saber das coisas e você fazer ao contrário. Se você é pai, se você é mãe, se você é um ser humano que sabe a diferença de justiça e injustiça. Se você tiver a ver alguém a passar por injustiça, você quer fazer justiça. Você quer fazer justiça por mãos próprias, se for necessário. Você quer, se alguém te injustiçar, você quer mostrar que está a ser injustiçado. Ninguém quer passar por injustiça. Então, nós sabemos a diferença. Então, nós precisamos de aplicar a justiça, né, quando é necessário. Então Deus também precisa de aplicar essa justiça quando é necessário. Ele não pode pegar e agir com imparcialidade. Aqui, por isso que aqui diz, né? Eu até me perdi. Pois em Deus não há parcialidade. Não há escolher, não. Esse aqui é melhor, aquele é melhor. Não é. Todo mundo vai ser julgado, todo mundo é analisado, né, ou julgado da mesma maneira. Todo mundo é visto, todos são filhos. Então, um pai, uma mãe não vai fazer, não, gosto mais desse do que daqueles. Não há isso. Tem que. A educação é a mesma, o amor, o tempo, o carinho, tudo, né? Não dá no outro. Os pais normalmente agem dessa maneira. Então, na hora de ser justo, no sentido de punir ou de dar, né, como se diz, ai meu Deus, eu quero falar uma palavra, mas nem sei se existe. Enfim, na hora de retribuir, não. Na hora de ofertar, vamos assim dizer, né, vai dar uma oferta para o filho, então você oferece, né? A palavra não seria essa, mas pronto, que é para não fugiu, enfim. Então nós temos que ver assim. Então Deus também vê assim. Amém? No 12 diz: todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Aqui estamos a falar da lei, a lei de Moisés. Amém? Quando a Bíblia fala da lei, está falando da lei mosaica, né? Que é a lei de Moisés, é a lei que os judeus seguiam. Era a lei que Deus deu para o povo judeu seguir. Então, nós não estamos na lei, nós não estamos debaixo da lei, nós somos os qual é a palavra? Os não judeus, agora esqueci. Nós somos os enfim, depois eu vou me lembrar. Se alguém se lembrar aí, pode escrever, por favor, para me ajudar. Então, tem os judeus e tem os não-judeus, que tem um nome, que eu agora esqueci. Pronto, então nós não estamos debaixo da lei que os judeus estão. Então, aqui está a dizer, todo aquele que pecar sem a lei, que nós estamos sem a lei também perecerá. Amém? Também não será julgado, vamos assim dizer, pela lei.
com bases na lei. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Ou seja, você tem a lei, você sabe o que tem que fazer, o que não tem que fazer. Logo, o teu julgamento, né, o julgamento do judeu, no caso, vai ser com base na lei. Porque, amém? Então, julgamento para quem não tem a lei não será baseado na lei. Depois diz, porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, estes serão declarados justos. Ou seja, não é o ouvir a lei, o saber a lei que que Deus considera justos, mas é quem obedece. Amém? Se os judeus obedecem à lei, então eles são considerados justos. Se nós obedecermos a lei que nos é dada a nós, nos foi dada, né? As instruções que foram nos dadas, então nós também seremos justos perante os olhos de Deus. Amém? Porque diz, mas os que obedecem à lei, estes serão declarados justos. De facto, quantos gentios... tá aí a palavra que eu esqueci. Quando eu falei judeus e não judeus, é os gentios. De facto, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostrando que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Embora nós não estejamos debaixo da lei, porque nós estamos debaixo da graça. Nós somos salvos através da graça do Senhor Jesus Cristo, da morte e ressurreição de Cristo. Nós somos salvos através de Jesus. Os judeus, quando lhes foi dada a lei, eles seriam salvos, né, mediante a lei, ao cumprimento da lei. Essa lei ainda está aqui na nossa Bíblia, na tua Bíblia ainda está a lei. E nós lemos e nós vemos o que Deus deu para os judeus. Então nós precisamos, por isso é que eu na minha opinião, humilde opinião, acho que a lei se aplica no sentido de nos mostrar o caminho, tanto o que devemos e o que não devemos, no sentido de nos dar orientação, o que é que nós podemos fazer, o que é que nós não podemos fazer, né? Ou seja, é um manual, vamos assim dizer, né? Assim como nós lemos aqui as coisas que Deus não quer que façamos e as coisas que nós devemos fazer, insistir fazendo, né? Que é para poder garantir a nossa salvação. Então eu vejo a lei da mesma maneira. Então se eu pegar a lei e eu pegar e não matarás, não roubarás, não levantarás falso testemunho, se eu fizer isso, amém? Eu estou a cumprir, ou seja, vou ser justo aos olhos de Deus porque eu estou a cumprir. Amém? Pois mostram as exigências da lei, estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Isso tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme o declara o meu evangelho. Ora, você leva o nome de judeu, apoia-se na lei e orgulha-se de Deus. Você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, porque é instruído pela lei. Você está convencido de que é guia de cegos, luz para os que estão em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, porque tem na lei a expressão do conhecimento e da verdade. E então, você que ensina aos outros, não ensina a si mesmo? Deus está falando de quê? Eles têm a lei, eles sabem a lei. Amém? Mas, para além de não cumprir, ainda querem olhar para quem não faz. Nós não vamos falar da lei. Vamos falar agora dessas coisas aqui, aqueles adjetivos todos que eu li, que nós lemos no capítulo 1, nos últimos versículos. Mais propriamente, versículo 29. Amém? Então, como é que eu vou... Eu não faço isso. Imagina, vamos dar aqui um exemplo. Injustiça é a primeira palavra. Eu sou uma pessoa injusta, mas quero condenar o outro que é injusto. Não, você tá sendo injusto. Você não devia fazer isso, mas eu sou injusta também.
Amém? Então é isso que Deus quer, que Deus exige de nós, que nós não podemos ser juiz do outro. Por outras palavras, nós não devemos ser juiz do outro, porque nem nós mesmos cumprimos. E aliás, mesmo que nós cumprimos, também não é para julgar, não é para olhar no outro, olha só a ti. Amém? Depois diz assim no 21. E então você que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Você que prega contra o furto, furta. Em outras palavras, você que fala que não se deve roubar, rouba. Você que diz que não se deve adulterar, adultera. Você que detesta ídolos, rouba-lhes os templos. Você que se orgulha da lei, desonra a Deus, desobedece à lei. Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Essa carta aqui foi dirigida para os judeus convertidos, né? Os que estavam convertidos a Jesus. Eles ainda, mesmo ele tendo aceitado Jesus como seu Senhor e Salvador, sabiam que a salvação estava em Jesus. Eles ainda cumpriam as leis. Paulo também cumpria as leis. Paulo fazia ainda tudo que era instituído para os judeus fazer, ele também fazia. Então eles também faziam, eles sabiam as leis não eram para ser ignoradas, eram para continuar presentes na vida deles. Então é que ele está falando, então vocês que supostamente, né, vocês que não devem adulterar, adulteram, vocês que pregam, aliás, que pregam sobre adultério, você está aí a falar, não pode adulterar, não pode trair a mulher, mas trai, não pode trair o marido, mas trai. Amém? E depois diz, pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Ou seja, o nome de Deus é desrespeitado, não é valorizado pelos gentios, ou seja, os não judeus, os que não creem em Deus, não acreditavam em Deus, não queriam acreditar em Jesus. Esses blasfemavam a Deus muitas das vezes por causa dos próprios judeus, porque eram hipócritas, não faziam o que eles pregavam. Eles, como tem aquele ditado que diz, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço, qualquer coisa assim. Ou seja, eu vou falar que você deve fazer assim, deves andar assim, mas eu não vou fazer isso. Você só tem que ouvir o que eu falo, não tens que imitar o que eu faço. Então o que eles estavam a fazer, isso é hipocrisia. Isso é hipocrisia. Você não pode dizer a alguém que é para fazer uma coisa e você não faz. Amém? Então, se nós pegarmos e trazermos isso, como eu gosto sempre, eu acho importante nós fazermos isso. Quando estamos a ler a palavra, trazer sempre para o nosso contexto atual, para trazer para a nossa vida, para a nossa atualidade. Quantos de nós somos cristãos? Quantos de nós ouvimos a palavra? Quantos de nós somos convertidos há algum tempo considerável, para ver mudança, para já termos gerado mudança, né? Deus já ter gerado mudança em nós. E nós damos mau testemunho sobre Deus. Nós fazemos com que pessoas que não são crentes blasfemem contra Deus por causa das nossas atitudes, por causa de coisas que nós falamos, que nós fazemos. Quantos de nós? Porque é fácil nós pegamos a tirar tudo aqui para o judeu. Não, vocês mesmo, né? Vocês mesmo não cumprem a lei. Vocês mesmo é que fizeram os gentios e não aceitarem Deus. Por causa... É fácil nós pegarmos e fazermos isso. Apontarmos o dedo para o outro. Falarmos do erro do outro. Mas agora, para nós nos apontarmos a nós mesmos, para nós olharmos para o nosso próprio erro, e nós dizemos, só estou a dar mau testemunho. Quantas pessoas eu estou a fazer com que não vão para a igreja, com que não aceitem Jesus por causa das coisas que eu faço. Amém? Isso é que nós precisamos de começar a fazer. Se ainda não estamos a fazer, então hoje é o dia. Estamos a aprender e vamos começar já a pôr em prática. Amém? No 25 diz, a circuncisão tem valor se você obedece à lei. Mas se você desobedece à lei,
a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Mais uma vez, a circuncisão era obrigatório, ainda eles não fazem até hoje, né? Era algo que fazia parte da lei, era uma lei, né? Uma regra que eles tinham que fazer, fazia parte da lei. Mas aqui está falando, a circuncisão só tem valor. A circuncisão tem valor se você obedece à lei. Se você não cumpre a lei, se você não obedece à lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Ou seja, você que está circuncidado e o que não está o incircunciso, vocês são iguais, porque o incircunciso não se circuncidou porque não segue a lei, logo ele não é obrigado a fazer circuncisão. E você que é obrigado porque tens que seguir a lei, fez a circuncisão, mas não obedece à lei, então são iguais. O que fez e o que não fez, porque os dois não estão a seguir. Por outras palavras, é isso que a palavra está a dizer. No 26 diz: se aqueles que não são circuncidados obedecem os preceitos da lei, não serão eles considerados circuncidados? Ou seja, eu não sou judia, também não sou homem, né? Mas imagina que eu não, vamos dar exemplo de homem. Um homem, vamos assim falar. Não posso dar exemplo como se eu fosse, não. Um homem que não é judeu. Um homem da minha casa, meu marido, não é judeu. Não é circuncidado, por exemplo. Mas ele cumpre a lei. Ele cumpre a lei, ele sabe, na lei diz isso, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer isso, tenho que fazer isso, tenho que guardar isso, tenho que fazer. Ele é considerado, ele é mais circuncidado do que quem supostamente é, mas não cumpre. Não sei se deu para entender, ou se consegui me fazer perceber, mas é isso, você não é, porque não faço circuncisão porque não sou religioso, não sou coisa. A nossa cultura em Angola não é uma questão de religião, mas é cultural, faz circuncisão, né? Mas no caso deles, eles fazem porque é uma ordem que Deus deu para o povo israelita. Deus deu essa ordem para que porque a circuncisão significa aliança com Deus. Então, para eles terem aliança com Deus, para o homem ser considerado aliançado com Deus, ele precisa de fazer a circuncisão. Então, eles fazem por isso. Porque se não fizer, ele não é considerado. Amém? Então, os povos que não são judeus, que não fazem ou não faziam, porque não era necessário, eles não sabiam para que é, Deus não falou com eles nada. Então é essa comparação que Paulo está a fazer aqui. Os que fazem a circuncisão fazem porque Deus mandou fazer, logo eles estão a seguir a lei. Eles têm que seguir também as outras coisas da lei. Os que não fazem porque não é lei, Deus não lhes mandou fazer e não é obrigatório, essas pessoas, imagina, eles convertem ao cristianismo e começam a seguir a lei. Então, é considerado essa pessoa que mesmo não estando circuncidada, mas que segue a lei, é mais considerado, ou seja, tem mais valor, vamos assim dizer, do que aquele que fez a circuncisão, mas que não segue a lei. Amém? Se aqueles que não são circuncidados obedecem aos preceitos da lei, não serão eles considerados circuncidados? Aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, ordenará você que, tendo a lei escrita e a circuncisão, é transgressor da lei. Vou ler de novo. Aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, condenará você, tendo a lei escrita e a circuncisão, é transgressor da lei. Não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é meramente exterior e física. Não, judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é a operada no coração, pelo Espírito.
e não pela lei escrita. Para estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Não são os homens que vão louvar a esse homem, mas Deus. O louvor vem de Deus. Ou seja, o reconhecimento, Deus vai reconhecer que embora essa pessoa não seja seguidor da lei, não seja circuncidado, não seja judeu, vamos assim dizer, mas cumpre a lei. Não, judeu é, a resposta para a pergunta, porque aqui diz, não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão, aqui é meramente exterior e física. Não. Resposta: Judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é a operada no coração pelo Espírito. Porque quem coloca a marca, essa marca que era feita na circuncisão, que era a aliança, que tornava o homem aliançado a Deus, que fazia essa conexão com Deus, a circuncisão, passa a ser feita agora pelo Espírito. O Espírito faz através do nosso coração. Ou seja, se aquele ato físico, aquele ato exterior era o considerado, agora o considerado é a circuncisão do coração. Ou seja, quando nós tiramos do nosso coração, vamos assim dizer, as coisas que não nos conectam a Deus. Amém? Então é o nosso coração. Deus sonda o nosso coração. Então a circuncisão é operada no coração pelo Espírito e não pela lei escrita. Para estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. E aí está a resposta. Amém? Aí está a resposta. Essas palavras do final, não é o homem que vai reconhecer, é Deus que vai reconhecer. É Deus que vai ver, porque o nosso coração nós não podemos mostrar a ninguém. As intenções do nosso coração nós não podemos mostrar a ninguém. Nós podemos tentar mostrar, podemos tentar mostrar uma coisa, afinal não é o que estamos a mostrar. Mas Deus que vê, que sonda, a Deus nós não podemos enganar. Amém? Então é Ele que vai dar o louvor, porque Ele vai sondar, Ele vai ver, não, isso aqui é um coração que está segundo a minha vontade, então merece honra e louvor. Amém? E é isso. Então amanhã hoje terminamos nossa leitura, amanhã vamos ler o capítulo 3 e vamos dar continuidade. Amém? Queria dizer amanhã não, mas durante o fim de semana eu vou retirar as lives antigas e vou deixar apenas a leitura de Romanos. O que eu vou fazer agora é deixar a live por pouco tempo, porque o objetivo principal da leitura é que estejamos a acompanhar, cada um com a sua Bíblia, quem puder, quem não puder, pelo menos estar na leitura. Amém? Então, como já estão muitas lives no perfil, então quem é novo, quem ainda não imagina, novos seguidores, pessoas que não se aperceberam ainda, que está-se a fazer lives, ou pessoas que, pronto, por enquanto não têm ainda interesse em seguir a leitura, mas depois venham a querer, então vão ficar um pouco perdidas, porque tem muita live dentro do perfil. Então vou ter que retirar. O que eu estou a fazer é mandar para a minha página do YouTube. Então quem um dia quiser voltar a ver ou começar a acompanhar, vai ter que ir direto lá na minha página do YouTube e começar a assistir a partir de lá, porque o Instagram está ficando muito cheio, vamos assim dizer. Então vou começar a tirar. Durante o fim de semana eu vou começar a retirar já as lives. Então se você não conseguiu assistir todas, ou se tem alguma live que gostarias de rever, o tempo é agora. Amém? Que eu vou tirar, vou ter que tirar mesmo. Amém? E depois pronto, vamos assistir mesmo o ao vivo. Amém? Amém.
Então por hoje é tudo, vamos encerrar a live. Espero que tenha sido de valia, né? Grande valia, que tenha gerado alguma coisa em nós. Eu creio que sim, porque a palavra de Deus não volta vazia. Nós podemos até achar que não, só entrou, não, só ouvi. Mas a palavra de Deus age em nós, trabalha em nós. E é tudo no espiritual. Então, como nós não vemos, mas nós sentimos o efeito. Amém? Então, te convido a fechar os olhos, que eu vou fazer uma oração para nós encerrarmos a live por hoje. Amém? Aleluia. Quem puder fechar os olhos, quem não puder, é só ficar com o olho aberto mesmo. Amém? Aleluia, aleluia. Pai Santo, Pai querido, Rei da Glória, graças te damos, Senhor, pelo dia de hoje, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa leitura. Obrigado, Senhor, por estar presente, meu Pai, sempre a trabalhar o teu querer em nós, Senhor. Continua, Pai Santo, a transformar o nosso coração, meu Pai, a transformar o nosso caráter, meu Pai, a moldar e a forjar, meu Pai, o nosso ser, Pai Santo. Continua, meu Pai, a transformar a nossa mente, a nossa mentalidade, as nossas emoções, Senhor. Continua a agir em nós, meu Pai, o teu querer, meu Pai. Que nós possamos diminuir e que tu, Pai Santo, possas crescer cada dia mais em nós e dentro de nós, Pai Santo. Que possas, meu Pai, ser o nosso governador, meu Pai, o nosso administrador, meu Pai, o nosso rei, Senhor. Que, Senhor, que a tua graça, meu Pai, a tua bondade, o teu desejo, meu Pai, venham, meu Pai, viver, meu Pai, em nós, meu Pai, venha trazer vida, Senhor, em nós, Senhor. Em nome de Jesus, Pai Santo, entregamos o resto da noite, meu Pai, nas tuas santas e benditas mãos, Senhor. Entregamos, Pai Santo, a vida, meu Pai, de cada irmão, cada irmã aqui presente, Senhor. Entregamos, meu Pai, tudo que temos, tudo que possuímos, Senhor, nas tuas santas e benditas mãos, Pai Santo. Entregamos também o dia da manhã, meu Pai, que seja um dia proveitoso, Senhor. Um dia, Pai Santo, que possamos, Senhor, aprender mais sobre Ti, meu Pai, que possamos, Senhor, sentir mais a Tua presença, meu Pai, ao longo do dia, meu Pai. O Senhor continue a falar conosco, meu Pai, desde essa palavra que a gente ouviu hoje, meu Pai. E que nós possamos, Senhor, ser mais sensíveis à Tua voz, Senhor. Continua a trabalhar o Teu querer nas nossas vidas, meu Pai. E assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Fiquem todos na paz de Cristo. A gente se vê amanhã às 20 horas daqui da Inglaterra, 21 da Angola. Se Jesus não voltar. Amém? Fiquem com Deus. Um beijo grande. Beijo, beijo.